Olá, amigos. Estamos de volta nos nossos estudos de O Livro dos Espíritos. Ainda continuando aqui, comentando a questão 92, onde Kardec perguntou se os espíritos do terceiro nível, ou seja, os inferiores, são todos essencialmente maus. E os espíritos responderam que não, tem alguns que são maus, tem alguns que não fazem nem o bem nem o mal, tem os brincalhões, tem os que são levianos, tem os que são frívolos. Então, não é só maldade que existe, né? Existem vários tipos de inferioridades, vários graus de inferioridades, né? E Miramês, a respeito desses espíritos inferiores, fala o seguinte: essa é uma categoria de espíritos que nunca podemos determinar dentro de uma só espécie, porque abrange muitos tipos, né? Existe nela variedade de sentimentos, como de posição na escala de elevação espiritual. Contudo, são almas ainda inferiores que desconhecem o valor do bem e não sentem tendência alguma para a caridade. Antes, procuram menosprezar o bem e mesmo atrapalhar quem começa a melhorar as suas condições de benevolência. São espíritos zombeteiros, brincalhões e muitas vezes maus, mentirosos, egoístas e orgulhosos. Adoram discussões, por saberem que as irritações que fervem nas ideias incompatíveis desarmonizam o ambiente. O que eles gostam, então, é de pôr mais lenha na fogueira. Se existe ali ideias incompatíveis e as pessoas começam a brigar para cada um defender a sua, eles adoram fazer isso, né? Por esses sentimentos inferiores, os sensitivos passam a conhecer quem está se aproximando das suas faculdades e devem corrigir e desconfiar dos seus próprios procedimentos. O médium tem que ter muito cuidado e tem que saber que tipo de espírito que está se aproximando dele. E ele mesmo tem que tomar muito cuidado com os seus sentimentos, porque os seus sentimentos podem atrair também esse tipo de espíritos. Os espíritos inferiores dominam grande parte dos homens na Terra, em todas as suas atividades. Na política, na ciência e na religião, são onde eles mais atuam, encontrando médiuns que com eles se afinam completamente, sem desconfiarem da existência dessas companhias indesejadas. São falanges espraiadas em todo o globo e, infelizmente, encontramos muitos deles nos lares, onde se vê muita discórdia e mesmo separações. É nesse sentido de desativar essas falanges de espíritos inferiores e educá-los que aconselhamos o culto do Evangelho no lar, força poderosa capaz de devolver a paz entre os irmãos que aceitaram viver juntos. Então, o Evangelho no lar, quando a gente faz o Evangelho no lar, uma vez por semana, com hora marcada, dia da semana e hora marcada, a gente está fazendo uma proteção, porque a gente está pedindo para aqueles espíritos guardiões do nosso lar que nos protejam dessas maldades, dessas inferioridades, dessas falanges. Então, devemos proteger o nosso lar. Oração diária, mas o Evangelho, o culto do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Quando a gente vê que a coisa está ficando muito feia, é bom fazer o culto do Evangelho no lar diariamente, para proteção. Durante a pandemia, muitas pessoas, inclusive nós, fizemos o Evangelho no lar diariamente. Por quê? Aquele ambiente terrível de doença, de morte,
né? De a gente sem saber incertezas quanto amanhã, quanto à cura da doença. Então, isso aí foi de grande valia para todos nós. Também as organizações de caridade são muito atuadas por eles, que não têm outro serviço a não ser perturbar os ambientes que desejam e trabalham para a paz. Adoram. Por isso que sempre tem problema entre os trabalhadores, um se estranhando com o outro, porque são pessoas que não se cuidam, não têm a vigilância necessária, não têm o hábito da oração. E a desculpa é, eu sou para ver o culto, mexeu comigo. Não, não tem que ser isso, não. Para a gente trabalhar em equipe, a gente tem que respeitar o outro, as diferenças que existem, né? O melhor remédio para a defesa dessas entidades é a educação individual, cada um de nós. Cada espírito encarnado e desencarnado deve praticar a autoeducação, não entrando em sintonia com essas entidades malfeitoras. É o evangelho vivido e não somente pregado, como se vê em todo mundo. Tem muita gente que prega o evangelho, mas na vida real ela não vive o evangelho. E para a nossa autoeducação, nós temos que viver o evangelho diariamente. As recomendações de Jesus. É claro que nós não somos como Jesus, mas se a cada momento, a cada situação, a gente pudesse pensar como Jesus agiria, nós estaríamos errando muito menos do que nós erramos. No entanto, essa categoria de espíritos inferiores não se compõe de almas totalmente más, no sentido da palavra expressa, mas que carregam consigo toda espécie de deturpação da verdade. Entretanto, são irmãos que precisam de nossa assistência, mas, ao dá-la, é sempre bom nos lembrar da advertência de Jesus quando nos fala: vigiai e orai. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, Jesus completa mais ainda essa recomendação. Ele fala: olhai, vigiai e orai. Esse olhar é um presta atenção para nós. Olhai, presta atenção. O que você está fazendo da sua vida? Você está aceitando tudo que vem para você? Você está agindo, aceitando essa atitude que você está tendo com você mesmo? Vigiai. E muita gente pensa que é vigiar o outro. Não é vigiar o outro, não. É vigiar a nós mesmos. Vigiar é entrarmos dentro de nós para conhecermos os nossos sentimentos, para ver o que nós estamos fazendo com eles. E a oração é tão necessária na nossa vida. Sempre nós estaremos bem beneficiados quando estamos orando, quando estamos procurando a presença de Jesus na nossa vida, dos espíritos amigos. Então vamos prestar muita atenção em tudo isso. E no rodapé do nosso livro de estudos, na página 107, esse livro que nós estamos estudando, já falei para vocês que é o livro dos Espíritos de Estudo, que é uma edição comemorativa dos 150 anos do Livro dos Espíritos. O tradutor do livro sempre ele coloca algumas observações que a gente acha muito importante de estar trazendo. Olha o que ele colocou a respeito dessas diferentes ordens de espíritos que nós
estamos lendo, e também nessa escala espírita que nós vamos adentrar. Grau de adiantamento, qualidades adquiridas, imperfeições superadas ou eliminadas. O novo vocabulário da vida humana quando abraça a doutrina da alma e da eternidade. Quando nós entramos na doutrina espírita, nós temos essa meta: melhorar o nosso grau de adiantamento, melhorar as nossas qualidades adquiridas, superar as nossas imperfeições ou eliminar. É isso que nós queremos, né? São categorias a serem avaliadas em todo o processo individual de crescimento cristão. Então, são todas aquelas categorias de espírito, cada um no seu nível, cada um com as suas particularidades. O universo proporciona aos diferentes graus de adiantamento uma infinidade de qualidades desenvolvidas em um movimento de eliminação das imperfeições observadas durante a peregrinação cósmica do espírito. Peregrinação cósmica do espírito. Não é só uma encarnação, mas a gente vem de encarnações em encarnações, a gente vem peregrinando, melhorando a cada dia, adquirindo qualidades, superando imperfeições. Olha que coisa bonita. Vale para todos nós, encarnados e desencarnados, porque essa escala a gente pode ver, a gente pode se observar delas. E agora, então, a gente entra nesse item de O Livro dos Espíritos, que fala da escala espírita, que é uma escala que vai classificar as diferentes ordens e vai entrar em classes especiais, especificando cada tipo, cada nível. Então, Kardec faz na questão número 100, observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento em que se encontram, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições que devem ainda eliminar. Então, vejam bem, como que foi feita essa classificação que nós vamos começar a estudar agora, no grau de adiantamento em que os espíritos se encontram, nas qualidades que eles já adquiriram e nas imperfeições que eles devem ainda eliminar, porque a gente não eliminou todas ainda. A gente até já eliminamos algumas, mas não todas. Esta classificação, de resto, não tem nada de absoluto. Não há em cada categoria uma característica definida, a não ser no seu conjunto. A transição de um grau a outro, no entanto, é insensível e em seus limites extremos. As nuances se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou ainda nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, portanto, formar-se um número maior ou menor de classes, segundo o ponto de vista sob o qual se considera a matéria. Assim é em todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Qualquer que sejam eles, não alteram, entretanto, as questões de fundo da ciência. Os espíritos interrogados sobre esse ponto podem, assim, divergir quanto ao número de categorias, o que não tem grandes consequências. Não faltou, entretanto, quem se agarrasse a esta aparente contradição, sem refletir que os espíritos não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos,
as classificações e uma palavra, os sistemas. Para os espíritos não interessa esse tipo que nós somos tão assim, né, queremos fazer, né, de convenção, de convencional. Para eles não, o pensamento é tudo. É o pensamento, né? E eles deixam para a gente escolher a forma que a gente vai fazer, a escolha dos termos, as classificações. Em uma palavra, os sistemas. Eles deixam para nós, mas eles dão a ideia. O pensamento é dos espíritos. Acrescentemos ainda a consideração que não deve nunca ser desprezada de que entre os espíritos, assim como entre os homens, há os muito ignorantes e que não seria demais se acautelar contra a tendência a crer que todos devem tudo saber porque são espíritos. Já falamos isso diversas vezes, né? Nem todos os espíritos entendem de tudo. E agora a gente está vendo, esmiuçando isso. Alguns entendem mais ciência, outros são melhores, entendem de bondade, de caridade. Então, não é para a gente achar que todos são iguais. A advertência de São João para nós é: não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se eles são de Deus, ou seja, se eles são bons. Toda classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Kardec levou muito a sério tudo isso, né? Ora, no mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados são, como neste mundo, os ignorantes, inábeis em abraçar um conjunto, a formular um sistema. Não conhecem ou não compreendem, senão de forma imperfeita, toda e qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores são do primeiro grau. Qualquer espírito que chegar e que for superior a ele, que souber um pouquinho mais que ele, tem um pouquinho mais de bondade, sabedoria, ele já acha que é do nível lá de cima, do primeiro grau, sem que consiga avaliar as nuances do saber, da capacidade, da moralidade que os distinguem, como entre nós um homem rude em relação a homens civilizados. Mesmo os que são capazes podem divergir nos detalhes segundo seus pontos de vista, sobretudo quando uma divisão nada tem de absoluto. Linné, Jussieu, Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica tenha mudado por isso. São nomes que pesquisaram muito nessa área da botânica, e cada um deles teve o seu método, né? Sem que a botânica não mudou nada, por causa do método que eles utilizaram. É que eles não inventaram as plantas, nem as suas características. Eles observaram as analogias a partir das quais criaram os grupos ou classes. É assim que temos procedido. Olha, Kardec está se justificando, porque o trabalho dele foi um trabalho de muita responsabilidade. E ele fala, é assim que temos procedido. Não inventamos os espíritos, nem as suas características. Foram os espíritos que falaram para ele tudo isso. Vimos e observamos, os julgamos segundo suas palavras e seus atos. Os classificamos segundo as suas semelhanças, baseando-nos nos dados que nos foram fornecidos. Então, o trabalho de Kardec, ele não inventou que existiam espíritos dessa maneira, de outra maneira, não. O que ele fez?
Ele viu, observou, julgou cada um segundo as palavras e os atos deles, né? E daí classificou segundo as semelhanças, baseando nos dados que eles mesmos forneceram. Não houve nenhuma invenção. Ah, existe espírito assim, existe espírito assado. De jeito nenhum. Os espíritos admitem, em geral, 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, na extremidade inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e a propensão ao mal. Os que se encontram na segunda divisão são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, o que nós já estudamos. São os bons espíritos. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, que atingiram o supremo grau da perfeição. Então, Kardec está falando aqui, repetindo aquilo que os espíritos falaram. Primeira ordem, espíritos puros. Segunda ordem, espíritos bons. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta características bem definidas. Nada nos restaria senão ressaltar por um número suficiente de subdivisões os matizes principais do conjunto. É o que fizemos com a ajuda dos espíritos, cujas instruções benfazejas nunca nos faltaram. Kardec faz questão sempre de assinalar que tudo que ele fez foi com a ajuda dos espíritos, com as instruções dos espíritos, com as boas instruções, porque para fazer a codificação, ele só consultou esses espíritos mais adiantados. Com o auxílio desse quadro, será fácil determinar a categoria e o nível de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos entrar em contato e, consequentemente, o grau de confiança e estima que mereçam. Nós temos que conhecer, né? Se esse espírito que eu estou tendo comunicação, ele tem um nível, qual é o nível dele de superioridade? Qual é o nível dele de inferioridade? Eu tenho que saber. Por quê? Porque é a confiança que eu vou ter nele. Será que eu vou poder ter confiança se eu achar que confiança e estima, que Kardec fala, que eles mereçam? É, de certa forma, a chave da ciência espírita, pois somente com isso pode-se atentar quanto às anomalias que apresentam as comunicações, nos esclarecendo sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Porque quem não sabe, quem não conhece, fala, mas como que tudo que o espírito traz se acredita? Mas não é assim. Não é assim que a gente é aconselhado. E não é assim que a gente age também. Vejam bem, é a chave da ciência espírita, esse conhecimento do nível de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais nós vamos entrar em contato. E é, de certa forma, a chave da ciência espírita, pois somente com isso pode-se atentar quanto às anomalias que apresentam as comunicações. Podem existir comunicações falsas, mistificações, como nós já vimos, nos esclarecendo sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Quando um espírito pseudo-sábio é feita uma pergunta para ele, ele responde, porque ele acha que é daquele jeito. Ele nem responde por mal, às vezes. Ele responde porque ele tem certeza que é aquilo que ele está respondendo. Mas ele não tem
essa intelectualidade e moralidade para responder determinadas perguntas. Por isso que nós precisamos ter cuidado. Ressalte-se, no entanto, que os espíritos não pertencem sempre a tal ou a qual classe, exclusivamente, dado que o progresso de cada um se dá gradualmente e com frequência, mais no sentido que em outro, eles podem reunir características de vários grupos, o que é fácil de verificar pela linguagem e pelos atos. Então, vejam bem, os espíritos não pertencem sempre a tal ou qual classe. Se eu estou falando que um espírito hoje é de uma classe, ele pode não estar mais naquela classe, ele pode evoluir, ele pode progredir. Então, ele não está exclusivamente sempre em uma. Dado que o progresso de cada um se dá gradualmente. Para a gente progredir não é de uma vez, é um processo gradual. Então, com frequência, mais no sentido que em outro, como nós falamos. Uns melhoram na bondade, outros melhoram na ciência, outros melhoram no conhecimento. E daí eles vão avançando gradualmente, né? Eles podem reunir características de vários grupos, o que é fácil de verificar pela linguagem e pelos atos. Como que a gente conhece os espíritos? Pela linguagem e pelos atos. Um espírito que vem com um palavreado todo chulo, ele seria um espírito superior? De maneira nenhuma. Seria um bom espírito? Não. Um espírito que vem com brincadeiras maldosas seria um bom espírito? Um espírito que chega num trabalho mediúnico e fica provocando as pessoas, falando de um, falando do outro, encarnado que está ali. Ou então mesmo, vocês pensam que não existe espírito fofoqueiro no plano espiritual? Um dia desse, num dos nossos trabalhos mediúnicos, acabou de se apresentar um espírito muito assim, maltratado, sabe, sofrido e revoltado, dizendo com muito remorso, se achando mais infeliz e tal, né? E ele foi atendido ali com muito amor pela pessoa que o atendeu. Levou até um tempinho para provar para ele que ele podia melhorar, que ele ia ter uma grande ajuda ali daqueles irmãos que estavam ali presentes. Só que quando acabou essa comunicação, por um outro médium, veio um espírito falando assim, é tudo mentira que ele está falando. Eu sigo ele várias vezes, ele já foi em várias casas espíritas. Ninguém acredita nele, não, porque ele não quer saber de nada. Isso tudo é fingimento. Daí, o que foi o trabalho com esse espírito? Mas você vai sempre atrás dele na casa espírita, nunca você conversou com ninguém? Não, eu só observo. Ah, então chegou o seu momento agora de conversar. Vamos conversar. E daí a gente teve a oportunidade de encaminhá-lo também. Porque é um espírito, nem bom nem ruim, que estava ali fazendo fofoca do outro. Imagine, perdendo seu tempo. E ele aceitou calmamente, foi encaminhado. Então é isso. Nós, no próximo programa, nós entraremos então em cada ordem, especialmente dos imperfeitos, dos espíritos bons, dos espíritos puros, caracterizando cada um deles. Obrigado a todos
que nos acompanharam até aqui. Claudete Moura para divulgar.net.